tudo bem com você? Espero muito que sim. Hoje eu vim te convidar para ver como que eu fiz um móvel a partir de restos de guarda-roupas. Aquele mesmo guarda-roupa velho que é pro lixo lá do vídeo passado. Então se você não assistiu ao vídeo da semana passada, assista porque tá incrível. Inclusive eu quero dizer que eu tô muito feliz porque ele foi um sucesso e foi graças a você que assistiu e que compartilhou. Então, meu muito obrigada. E aí sobrou material por aqui, eu decidi fazer um clássico. Um clássico porque eu já vi móveis parecidos em canais de makeover, mas o meu veio de um canal em especial, é o canal da minha amiga Paula. E essa semana eu tava falando pra ela no Zap que a minha vontade era reproduzir vários dos móveis que ela transforma por lá, de móveis de madeira. E aqui a gente usa restinhos de guarda-roupa. Mas inspirar-se não é copiar, né, gente? Inspirar-se é você ver aquela ideia e sentir aquele desejo de fazer algo parecido. No momento desse vídeo, eu vou estar deixando foto do móvel que me inspirou para que eu fizesse o meu. E aí, mais uma vez, eu vou falar pra você que o link do canal da minha amiga vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você goste desse tipo de conteúdo e queira ir lá conferir as lindezas que ela... Sobre a proposta desse canal, eu quero dizer que a ideia aqui é reaproveitar o máximo de coisas que a gente já tem. Então, os puxadores, as dobradiças, os pés, tudo que tem por aqui a gente vai reaproveitar. Até porque esses materiais são bem caros, mas você pode participar do crescimento desse e me ajudar aí para quem sabe comprar os melhores materiais. Então como é que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui no meu canal e vai também recomendar para aquela pessoa que você sabe que também curta esse tipo de conteúdo. Combinado? Já aproveita e vê aí se você é inscrito, se você está com o sininho ativado, para você receber todas as notificações. Eu sou a Aline Barros, você está no Vlogger e Arte. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu começo tirando todas as ferragens desse pedaço de guarda-roupa, então são trilhos de gaveta. Vou desparafusando tudo e em seguida medindo e marcando certinho o lugar ali onde eu vou cortar. Essas duas portinhas que vocês estão vendo vão ser utilizadas ali no meu móvel e elas vão ser a base para as outras medidas. Em seguida eu pego um pedaço de madeira que meu pai achou no lixo, também vou usar no meu móvel, vai ser o segundo tampo e aí também da mesma forma vou medindo tudo e marcando certinho o lugar aonde eu vou cortar. Na hora de cortar, aquele cuidado básico ali para estar firmando bem a tico-tico, fazer um corte mais reto possível e não faça como eu, tá? O pedaço caiu ali e esse tipo de material ele quebra quando ele cai, então agora eu tô tendo mais cuidado aí nessa segunda peça, segurando direitinho para ele não cair, não quebrar. Vou pegar minha massinha para madeira e vou tampar todos os buraquinhos, afinal de contas é uma lateral de guarda-roupa, tem bastante buraco aqui pra gente tampar. E vou fazer a mesma coisa nas bordas, né? Então pra estar juntando todo esse aglomeradinho de madeira e tá deixando essa peça mais segura e livre de estar se desfarelando. Aqui estão as peças que eu vou começar a usar para montar o móvel. Essas duas primeiras aqui são as laterais do móvel. Provavelmente são prateleiras do guarda-roupa, né? São bem certinhas. Os 4 lados delas estão cortados certinho porque já vieram assim de fábrica, tá? O único problema é que embaixo ela não tem o revestimento, ela só tem de um dos lados aqui. E aí eu vou estar usando esse lado que é finalizadinho pra dentro e vou estar deixando o lado cru pra fora. Já que eu vou pintar meia, só tenho que pintar uma vez só. Aqui são as partes que eu cortei pra fazer o fundo e também o tampo. Mesmo ela estando descascadinha aqui, ó, fiz uma restauração com massa, não tem problema nenhum. Porque não tá afetando aqui em nada, né? Foi só mesmo superficialmente. Então eu vou estar usando essa peça porque ela é cortadinha também de fábrica. Dos dois lados aqui, né? Essa daqui e essa daqui também. E eu só cortei daquele lado lá. Quanto mais certo for o corte, mais chance esse móvel tem de ficar nos quadros. A gente vai escolher também um lado que tenha menos buraco para ficar pra cima, né? E também sempre levando em consideração que onde tá mais bem terminado aqui, ó, no caso aqui que tem a fita de borda, a gente vai sempre deixar pra frente. E aonde não tem acabamento, que é no caso esse lado aqui, a gente vai estar sempre deixando pra trás. São dicas básicas e rápidas que a gente vai tendo ali na hora de montar, para deixar o móvel mais seguro e também mais bonito esteticamente. Na hora de montar não tem segredo nenhum, vou juntando todas as peças e tendo sempre como gabarito, eu pego ali uma peça que seja bem quadradinha e coloco como gabarito para estar me guiando na hora de parafusar e essas peças ficarem mais ajustadinhas e no esquadro possível.
Só que depois que eu acabei de montar tudinho, eu percebo que as medidas estavam erradas. Então, vamos embora desmontar tudo, marcar novamente e cortar para que ele tenha a medida certa. Afinal de contas, eu não quero que meu projeto dê errado, né, gente? E aí sim, com tudo certinho, coloco novamente ali uma peça como gabarito e vou parafusando, sempre verificando se está nos quadros direitinho, para que esse móvel fique bem reto e não dê ruim na hora de colocar ali as portas e alinhar. Colocando as portinhas posicionadas na frente do móvel, dou aquela verificada básica e olha aí, tá tudo certinho. As portas estão bem justinhas aí dentro do móvel. Chegou a hora de começar a dar uma cara nova para o meu móvel e eu começo ali cuidando das portinhas. Vou desparafusando todos os puxadores, tirando as ferragens, começando a dar um trato ali para começar a mudar a cara do meu móvel. Faço um molde, vou prendendo tudo direitinho com a fita Durex, ficador permanente para essa marca ficar bem forte, bem evidente ali. É claro que primeiro eu medi e centralizei, então tirei a medida certinha, né? E transferi para as duas portinhas da mesma forma. Fui ali transferindo direitinho e depois eu comecei então a recortar esse risco, né, que eu fiz ali com o meu molde. Eu começo furando essa portinha com uma broca bem larga, uma broca larga que caiba ali dentro a serrinha da minha tico-tico. Então eu posicionei algumas madeirinhas, a serra ela é bem pequenininha, né, então eu fiz ali de forma que essa serra pudesse trabalhar livremente, fazer esse corte ali com mais conforto em cima da mesa. E aí foi só seguir o risco e tentar fazer o mais retinho possível. Depois de fazer esse corte, eu venho com a própria serra da tico-tico ali ajustando, tirando alguma saliência que tenha no corte, né? Deixando esse corte mais direitinho. Depois eu pego ali a minha lixadeira e venho tirando esse brilho da fórmica, né? Uma fórmica muito brilhosa. Inclusive eu faço a mesma coisa nas bordas e também na parte avessa ali da minha portinha, porque como eu fiz esse corte, ele acaba quebrando um pouquinho, né? E aí é importante estar passando a lixa. O vão é um pouquinho pequeno, então eu vou precisar em alguns lugares ali fazer essa lixa, né? Lixar essa moldurinha com a lixinha manual mesmo. Pego a massinha e venho tampando todos os buracos. Inclusive, vou passando massa também na face do meu corte ali. Essa massinha é muito importante para estar compactando os pedacinhos de madeira, né? Que ficam meio salientes na hora do corte. Então, vou passando a massinha em tudo ali para poder dar o acabamento no corte. Depois eu faço uma nova marca, centralizando mais uma vez ali e vou fazendo marcações dentro da minha moldura. Então eu acho ali o meio na horizontal e também na vertical da minha portinha. Depois de achar o meio e marcar, eu pego duas brocas, né? As minhas duas parafusadeiras vão estar com uma broca. Uma mais fininha e uma mais grossa. Eu começo com a broca mais fina. Mas a parafusadeira onde tem essa broca fininha, ela é muito grande, então eu pego a minha parafusadeira menor também com uma broca um pouquinho maior. Eu acho mais seguro fazer o furo, né, com a broca mais fininha e depois eu venho com a broca maior, alargando ali esse buraquinho. E na hora de furar, é importante que essa broca ela esteja bem em pezinho, ela não pode estar na diagonal, né, e ela tem que estar bem centralizada ali na madeira. Feito isso, eu venho com um bambu, gente, esse é um bambu, sabe? Mas ele é bem grossinho. E aí eu venho enfiando, eu furo só de um dos lados, tá? Para ele atravessar. E do outro lado onde eu vou apoiar esse bambu, eu não furo muito, tá? Eu só coloco um pedacinho a ponto de eu poder colar ali, firmar e colar. Depois eu vou recortar essas sobras desse bambuzinho que ficou para fora, mas eu vou cortar menor. Para quê? Para quando eu colar ele ali dentro, né, sobre um espacinho. E é nesse espacinho que eu vou estar fazendo uma espécie de rolha e colocando uma cavilha. Essa cavilha vai tampar esse buraco, né, e vai ficar com um acabamento bem melhor, assim, mais certinho. Então eu coloco ele ali para dentro, embutido, e depois eu venho com a cavilha batendo com o martelo, como se fosse uma rolha mesmo, tá? E aí, agora que as minhas portinhas já estão ganhando forma, eu venho aqui
para estar cuidando aqui do meu móvel. E observem que ele está um pouquinho bambo, mesmo estando bem parafusado. E ele precisa ser estruturado, né? Colocar aquele fundo de trás, que deixa ele mais firme. Mas antes eu decidi fazer buracos nele em cima, né? 4 furos. Então eu acho a marquinha ali e faço esses 4 furos. Depois eu faço a mesma coisa no segundo tampo do meu móvel. Então eu coloco ali embaixo, marco e depois venho ensaiando um furo. Por quê? Porque eu vou estar usando uns torneadinhos, sabe? Como se fossem colunas para fazer um tipo de coreto. Então, depois de fazer esses buraquinhos, aí sim eu venho colocando o tampo do fundo. Mas antes de colocar o tampo, eu verifico para ver se está tudo no esquadro. É muito importante a gente verificar, porque depois que a gente coloca esse fundo, ele fica bem firme, né? Então é importante que ele já esteja no esquadro quando a gente prender o fundo para dar assim o acabamento e a firmeza nele. Tampar todos os buraquinhos que ficaram, mais uma vez, os buraquinhos da parafusação, é muito importante também antes de pintar. Então eu venho fazendo isso em todo o móvel e também no meu tampo, inclusive nos furinhos que tem embaixo, né? Esse tampo até então, eu não sabia se o resultado dele ficaria legal ali para usar, mas eu fui trabalhando nele, né? A madeira aparente, né, mais direitinha, mais lisinha. Então, depois de tampar todos os buracos, eu tirei aquele verniz. E, gente, acreditem, esse tampo ficou perfeito. Mas depois eu vou estar destruindo eles e eu vou mostrar para vocês que nem tudo é como a gente deseja. E eu acabei dando uma quebrada nele. Mas, enfim, até então eu sigo ali fazendo os cantinhos. Eu precisei fazer um corte arredondado, porque ele ficou um pouco torto. E não tem coisa melhor de consertar corte torto do que formas arredondadas, né? Em seguida, gente, eu tô pegando madeirinhas para eu usar no acabamento do meu móvel. Eu tô usando perfil de portas. Não é o ideal, tá? Observem que eu fiz até um corte arredondado para deixar essa madeira mais, como que eu vou dizer, mais mimosinha, né? Afinal de contas, o meu móvel vai ser um móvel mais fofinho. Então, eu arredondo essas madeirinhas. Vou usar também uma que tá até quebrada, que eu vou estar colocando esse quebradinho para dentro. E vou estar usando a face mais lisinha dessa madeira. Mas são madeirinhas que eu já tenho aqui, gente, então eu vou precisar usar essas mesmo, tá? A ideia aqui é usar o que eu já tenho. Na hora de colar os coretos ali, os pilares para fazer o coretinho do meu móvel, era para ser muito simples e fácil esse passo, mas se tornou quase que um pesadelo. Por quê? Era simplesmente colocar cola e encaixar, mais nada, mas eu vim martelando, não sei, não me pergunte o porquê. Que eu dou pancadas ali, eu acabei quebrando um dos pilares e estava tudo no tamanho certinho, tá? Eu acabo quebrando e depois eu tive que substituir por um que não era do mesmo tamanho, mas enfim, tinha tudo para dar errado. Mas eu sou brasileira, não desisto nunca e no final deu tudo certo. Substituí ali o que quebrou, coloquei da forma correta e segui com o meu projeto. A tinta que eu vou usar para pintar o meu móvel é a tinta esmalte à base de água. Essa é a brilhante da Coral. E aí sim, com todos os pilarezinhos já colados, eu deixei colando de um dia para o outro e deu tudo certo no final. Eu venho então pintando. E observe ali onde já estava pintadinho de preto, como que essa tinta deu uma cobertura maravilhosa. As partes onde são madeira, a cobertura é ainda melhor. E somente 2 demãos é o suficiente para deixar tudo bem branquinho. Depois eu venho com um pincel ali nos cantinhos onde o rolo não atingiu e dou o toque final. Nas portas que são cinza, a cobertura é um pouco melhor, afinal de contas ela é um pouquinho mais clara. Então na primeira demão a gente já vê uma grande cobertura. Para fazer os detalhes da minha porta eu vou estar usando um jogo americano de bambu. Então eu achei esses 3 modelos aqui, ó. Que são lindos todos eles, mas eu achei melhor usar o todo lisinho de uma cor só. E eu começo ali então aplicando, mas isso daqui também é outra coisa que deu um BO muito grande. Então, se você for fazer esse tipo de trabalho, não faça como eu. Coloque bastante fita adesiva ali, fita crepe, para a sua trama não começar a desmanchar, como aconteceu aqui comigo. Então, eu passo a cola branca e vou espalhando com o pincel. Depois eu venho aplicando a minha esteirinha aqui por cima. E esse pedaço ali que estava se desfazendo, eu fui arrumando e colando ali todas as fibras que estavam soltas e fui sobrepondo até completar o pedaço de MDF que eu cortei.
Na segunda peça eu tive menos trabalho, porque eu fui mais esperta e colei ali uma fita adesiva. Isso para não desmanchar a esteirinha de... Na verdade eu pensava que fosse bambu, mas isso aqui é palha, tá, gente? Na parte de trás das portas eu vou passando aquela tinta, aquele preparado de tinta esmalte com corante escuro, para dar um acabamento, já que eu tive que lixar a parte de trás também da minha janela. Então essa tinta é para proteger. Eu faço a mesma coisa no MDF, onde eu revesti com o bambuzinho, né? Ou com a minha esteira. Essa tinta é muito importante para proteger o MDF, tornar ele mais impermeável, né? Não ficar tão suscetível ali a mancha, a mofo, enfim. Depois, na hora de pregar as portinhas, eu vou usar a mesma dobradiça que tinha no guarda-roupa. Com a peça já pronta, deixei secar de um dia para o outro, é claro, para ficar tudo certinho. Aí eu venho parafusando, então eu usei 4 parafusinhos, porque se eu quiser trocar esse fundo aqui, fica mais fácil. Então os parafusinhos são pequenininhos, né? São só 4. A hora que eu quiser trocar, vai ficar bem fácil de fazer esse trabalho aqui. Comprei 4 rodinhas para colocar na minha cômoda lá de dentro e eu vou estar fazendo isso. Eu vou substituir pelos pezinhos, que são esses, e esses pezinhos eu vou estar colocando agora no meu móvel. Eu já tinha que fazer essa substituição mesmo, porque a cômoda precisa todo dia se locomover para eu limpar, né? Enfim, então já vou fazer logo isso. A tinta spray eu dei um jato ali para ficar mais novinho, né? Deixei mais pretinho, vou estar usando também esses puxadores. Eu fiz os furinhos para fazer o fundo, colocar o pé com uma broquinha bem fininha. E agora sim eu venho pregando todos os pés antes de começar ali a finalizar a pintura do meu móvel. E na hora que eu estava gravando eu recebi uma visita e olha o que eu ganhei, gente. Um superchat ali, um valeu de mais de R$20, que eu vou usar para estar comprando material. Que top, né? Essas madeirinhas que eu cortei são para dar acabamento. Não tem como a gente deixar a lateral desse móvel sem acabamento, porque o corte da tico-tico fica muito feio, né? Então eu venho pregando todas as minhas madeirinhas. Eu já tinha dado 2 demãos de tinta no móvel, mas como a madeira crua ela é bem fácil de estar tingindo, né? Com 2 demãos ela já tem uma ótima cobertura. Então eu preguei essas madeirinhas depois, né? E vim finalizando a pintura. A quantidade de demãos de tinta vai depender muito da cor do móvel. Então, enquanto tiver uma sombra ali escura, a gente vai passando a tinta até que essa pintura fique satisfatória. Eu gosto dela bem branquinha. Então, eu não sei quantas demãos de tinta eu usei, mas eu fui passando até que a superfície do móvel ficasse bem branquinho. Como eu já falei, né, as partes amadeiradas não tem muito problema, aqui com 2 demãos a gente resolve. E o restante do corpo do móvel, quando eu vejo que ele está bem branquinho, já é o momento de parar de pintar, né? E observem aqui bem de pertinho a cobertura que essa tinta tem. Ela é realmente maravilhosa. Então eu filmei bem de pertinho aqui, para que você veja como que funciona ali a primeira demão da tinta diretamente em cima da madeira. Eu vou estar usando o betume da Judéia para dar o acabamento no tampo, porque ele tem uma cobertura maravilhosa até onde a gente passa a massinha branca. Eu gosto muito desse efeito que o betume me dá. E para finalizar aqui o tampo, eu peço a ajuda do meu marido, que tem muito mais força que eu. Ficou perfeito! Colocar as portinhas no lugar não é difícil, a gente só precisa de um pouco de paciência na hora de alinhar para que as duas fiquem da mesma altura. Por final, foi só colar o tampo, e aí eu passei um pouquinho de cola nos pilarezinhos e fui posicionando cuidadosamente, já que eu quase destruí ele por inteiro. Então, vamos embora ver como é que foi isso aí. Agora eu quero mostrar para você bem de pertinho, tá? Como ficou o tampo. Até determinado ponto desse projeto ele tinha ficado perfeito sim. Olha esse brilho. Aqui nessa borda eu passei massa e cera só. Brilho, gente, maravilhoso, né? Mas aqui eu dei pancadas nele, olha o que aconteceu, ó, marcas de martelo, esse quebrado todo aqui não tinha, tá?
Eu tô mostrando pra você para que você não faça como eu. Tenha mais cuidado se você for reproduzir. Isso aqui não é madeira, aglomerado. Não era para ter batido assim. Se você não tiver um martelinho de borracha, você pode colocar um capacho, algo que seja de borracha, e pressionar ou até mesmo dar aí umas marteladinhas, mas com muito cuidado, para você não estar destruindo o seu projeto. Então aqui a gente mostra também o que não deu certo. Teria dado muito certo se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, mas eu fui ansiosa e eu quase coloquei meu projeto a perder. E essa foi a minha inspiração para que eu fizesse o meu móvel. Olha que coisa mais linda! Ele era desse jeito e a minha amiga Paula Costa transformou ele nessa lindeza. Se você gostou, já se inscreve no canal da Paula para você acompanhar as maravilhas que ela faz por lá. E agora vamos ver como ficou o meu móvel. E aí eu já peço para você que deixe aqui nos comentários o que você achou. Eu acho que esse móvel ele ficaria bem em qualquer cantinho da casa. Eu fiz aqui uma proposta de cantinho do café. Então, coloquei aqui alguns elementos que remetem aí a café. Mas ficaria muito lindo também num hall de entrada, numa varanda também com plantinhas, alguns livros, algumas decorações. Eu acho que ele é sim um móvel coringa que vai bem em qualquer lugar que a gente coloque. Então diz pra mim aí se você também gosta de móveis nesse estilo e onde você colocaria aí na sua casa. Gostou do vídeo? Então esmaga nesse like, assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo e recomenda para um número maior de pessoas. E dá aquela olhadinha se você é inscrito, se você está com o seu sino ativado, porque sempre que tiver conteúdo desse tipo, eu vou estar trazendo com todo carinho para você. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. Quero agradecer imensamente também por você ter assistido até aqui. Sem você, nada disso faria sentido. Muito obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo. Tchau! So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my